Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês aqui no YouTube. Essa interação de mandar um até amanhã, um gratidão. Isso ajuda o canal a crescer, ajuda a compartilhar o evangelho com outras pessoas. Eu vou comentar aqui o comentário da Marli Vieira. Ela comentou aqui que durante a semana, no celular dela, quando ela está assistindo o vídeo, aparece a palavra ripar 3 vezes por semana. E ripar significa levantar o vídeo, compartilhar o YouTube vai compartilhar com mais pessoas quando você ripa aquele vídeo. Então você ripa o vídeo que você gosta, né? Aquele conteúdo que você acha relevante. E ela pegou e usou as 3 vezes ripando aí o vídeo que nós fazemos aqui no canal. Então gratidão, Marlin. Quem puder ripar aí o vídeo, eu agradeço também, tá bom? Vamos lá para a mensagem de hoje aqui. Moisés, capítulo 7, versículo 48 em diante, nós vamos ler aqui. Os versículos antes, nós vimos aqui que Enoque, ele viu a crucificação de Jesus Cristo e ele alegrou-se pelo efeito da expiação, que seria salvar toda a humanidade, tá bom? E aqui continua, então, a mensagem no versículo 48, dizendo: E aconteceu que Enoque olhou a terra, e ele ouviu uma voz que vinha de suas entranhas dizendo. Aqui está falando que a terra estava falando, né? O sentimento da terra. Alguns comentaristas falam que aqui seria uma forma de expressão, uma forma de dizer poeticamente, né? Que não é literal a terra falando. Alguns outros comentaristas que nós temos falam que é literal, que a terra realmente ela tem sentimentos e ela sentia a iniquidade que estava sobre ela, tá bom? Eu sou mais adepto a saber que realmente essa terra ela é uma grande inteligência, ela fez convênio com Deus, ela segue uma lei celestial para ela se tornar celestial também, né? Se tornar o reino celestial. Então aqui, nessa descrição, eu acho que é literal, tá bom? Então, Enoque está descrevendo aqui o sentimento da terra. E aqui a terra, então, ela diz, ai de mim, mãe dos homens. Por que mãe dos homens? Porque nós fomos feitos do pó da terra. Nós saímos da terra. Então ela fala, mãe dos homens aqui. Estou aflita, estou fadigada por causa de mim, por causa da iniquidade de meus filhos. Quando descansarei e serei purificada da imundície que saiu de mim? Quando me santificará o meu Criador? Para que eu descanse e a retidão permaneça sobre minha face por algum tempo? Então aqui a gente vê a Enoque, ele vendo a terra tendo esse sentimento, né? Quando que ela vai descansar desse sofrimento, né? E aqui, então, nos próximos versículos aqui, nós vemos o seguinte, Enoque agindo como se fosse um advogado, né? Ele começa a orar a Deus para dar descanso para a terra, né? O descanso da terra é o descanso do Senhor, o descanso que é citado no milênio, tá bom? 1000 anos de paz. Esse que é o descanso que a terra quer aqui, tá bom? Mas a terra vai ganhar um alívio aí com o dilúvio, né? O dilúvio vai varrer muita gente, muita iniquidade sobre a terra. Então ela vai ter um certo descanso, mas não o descanso completo como é mencionado aqui. Então vamos ver aqui Enoque, né? Intercedendo aqui pela terra. Então ele diz aqui, versículo 49 e 50. E quando eu, Enoque, ouvi o lamento da terra, ele chorou e clamou ao Senhor, dizendo, ó Senhor, não terás compaixão da terra? Não abençoará os filhos de Noé? E aconteceu que Enoque continuou a clamar ao Senhor, dizendo, rogo-te, ó Senhor, em nome do teu unigênito, sim, Jesus Cristo, que tenha misericórdia de Noé e sua semente, para que a terra nunca seja coberta pelas enchentes. Aqui, Enoque já tinha visto um dilúvio, tá? Então, quando ele fala que a terra não seja coberta com uma enchente, ele está falando de novamente ter uma enchente, de novamente ter um dilúvio, tá bom? Então, ele está falando, ele não está dizendo para não ter o dilúvio que iria acontecer, ele está falando após o dilúvio ali, que não aconteça de novo, né? Ele está falando nesse sentido aqui. Então a gente vê aqui que Enoque, ele age como se fosse um advogado, ele intercede ali
pela terra. Nós também devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele também intercedeu por nós. Temos algumas escrituras, nem lá João capítulo 17, em que Jesus Cristo também pede por nós, roga por nós ao Pai, né, para que nós sejamos abençoados. E aqui também nós devemos interceder por outras pessoas, pedir misericórdia a Deus por outras pessoas que estão no caminho errado. E o orar para buscar que as pessoas possam ter misericórdia, que elas consigam sair desse caminho, também acaba mudando a gente também, tá bom? Tem uma frase que eu coloquei aqui que diz assim, ó: orar pelos outros não muda apenas a condição da pessoa, molda o nosso próprio coração. Vamos lá, o versículo 51, 52 diz assim, a resposta do Senhor a Enoque, né? E o Senhor não pôde negar, e fez aliança com Enoque e jurou-lhe com juramento que deteria as enchentes, que visitaria os filhos de Noé. E ele expediu um decreto inalterável de que os remanescentes de sua semente seriam sempre encontrados em todas as nações enquanto a terra subsistir. Então, aqui o manual, né, do Velho Testamento, ele traz aqui essa oração de Enoque respondida pelo Senhor aqui, tá bom? E aqui, então, nós vemos um convênio que Deus fez aqui. Normalmente, a gente falando do dilúvio, a gente vê que Deus ele faz um convênio com Noé, de que não vai haver um novo dilúvio. Mas antes de dar esse convênio com Noé, a gente viu aqui que ele estabeleceu primeiro esse convênio já com Enoque aqui, tá bom? Há uma frase interessante aqui, ó, quando diz, né? E o Senhor não pôde negar. Essa frase não significa, né, que Deus esteja sendo forçado ali pela oração a fazer o que Enoque estava pedindo. Quando essa frase aqui diz que o Senhor não pode negar, ela significa que Deus escolhe comprometer-se plenamente, né, com o desejo de Enoque, porque o desejo de Enoque também é o desejo de Deus, tá bom? Então, a gente vê que ele faz um compromisso, um convênio ali, de maneira que não pode ser quebrada. É um convênio muito sagrado, tá bom? Então, o Senhor faz o juramento aqui. Vamos lá, aqui para o versículo 53. Moisés 7, 53. E o Senhor disse: bendito é aquele por meio de cuja semente virá o Messias. Pois ele diz: eu sou o Messias, o rei de Sião, a rocha do céu, que é a extensa como a eternidade. Quem entra pela porta e subiu por meio do meu intermédio, jamais cairá. Portanto, benditos são aqueles quem falei, porque virão e cantarão com alegria eterna. Bom, aqui a gente vê Deus falando, né? Ó, bendito por meio da quem o Messias vem, a descendência. Aqui a gente entende que é literal, né? Porque vai revelando ali aonde que Jesus Cristo vai nascer, né? A gente estudando o Velho Testamento vai falar que vai vir de Abraão. De Abraão, aí a gente descobre que vai vir de Isaac. De Isaac a gente descobre que a descendência do Messias vai vir por meio de Jacó. Jacó tem os 12 filhos, depois é revelado que vai ser na tribo de Judá que Jesus Cristo vai nascer. Depois na tribo de Judá fala que vai ser da família de Davi. E assim por diante. Então o Senhor vai traçando. Então aqui é algo literal. Bem-aventurado, tá bom? A semente da onde o Salvador virá. Então é algo literal, é algo sanguíneo. Nós vemos essa profecia sendo cumprida com o nascimento de Jesus Cristo, mas também a semente não é somente sanguínea, tá bom? A semente aqui também referido é todos os que fazem convênio com Deus passam a ser a semente de Deus. É o povo do convênio do Senhor, tá bom? Isso fica muito claro no Novo Testamento também. Então nós somos aqui essa semente abençoada, né? Então aqui quando fala que essa semente, né, elas virão e cantarão, né, com alegria eterna, essa expressão aqui, cantarão com alegria eterna, nas escrituras, cantar, né, canções aqui, significa adoração. Nós iremos adorar ao Senhor.
Canções também são muito referência a vitórias que eles cantavam. Nós também teremos vitória, adoraremos ao Senhor, e também a redenção consumada. Isso que significa essas canções eternas aqui. Vamos continuar aqui, Moisés, capítulo 7, versículos 54 até o 57. Diz assim: E aconteceu que Enoque clamou ao Senhor, dizendo: Quando o Filho do Homem virá na carne e descansará a terra, rogo-te que me mostre essas coisas. Então aqui Enoque agora quer saber quando que Cristo vai vir, quando que a terra vai descansar. Ele viu a terra fadigada ali com tanta iniquidade, então ele pergunta. E ele ouviu uma voz e os céus foram cobertos. E ele ouviu uma voz alta e os céus foram cobertos, e todas as criações de Deus choraram. E a terra gemeu, e as rochas partiram-se, e os santos levantaram-se e foram coroados à direita do Filho do Homem com coroas de glória. E todos os espíritos que estavam em prisão saíram e puseram-se à direita de Deus. E o restante foi retido nas cadeias das trevas até o julgamento do grande dia. Então aqui o manual, ele traz aqui essa questão do descanso da terra, que ela não começa imediatamente com o nascimento de Cristo, mas começa com a expiação, com a morte de Cristo, tá bom? Mas não é um descanso total, pleno ainda, somente será no milênio. E depois do milênio, a terra sendo celestializada. Então é esse que é o descanso aqui mencionado da terra. Junto com esse descanso, a gente viu que aconteceu muitas outras coisas, tá bom? Não somente a terra, mas aqueles que estavam em prisão no mundo espiritual também são libertos. Vão poder se colocar à direita de Deus, receber um reino de glória. Então, são muitas coisas aqui que é citada por conta disso, né? Então, o descanso da terra, ela aponta, começa ali com a expiação de Jesus Cristo, tá bom? E ela vai avançando aí com a restauração, com retidão sobre a terra, até chegar ao milênio, e depois do milênio também a celestialização dessa terra aqui, tá bom? Vamos lá para o versículo 58 e 59. Não, eu vou pular aqui rapidinho, vou para o versículo, vou finalizar a mensagem com o versículo 61 e o versículo 62. Porque Enoque, novamente, ele pergunta, né? Quando descansará a terra? Ele pergunta novamente, está bem aqui no versículo 58, ó. E Enoque tornou a chorar e clamou ao Senhor, dizendo: Quando descansará a terra? Novamente ele faz essa pergunta. E o Senhor responde aqui, versículos 61 e 62, dizendo assim: E chegará o dia em que a terra descansará. Antes desse dia, ou seja, antes de chegar o descanso da terra, esse milênio que vai dar esse descanso aqui para a terra, vai acontecer algumas coisas. E aí nós podemos identificar se está perto ou não, né? Porque ele disse que antes acontecerá algumas coisas aqui. Ele disse: O céu escurecerá, o céu de trevas cobrirá a terra, e o céu tremerão, assim como a terra, e haverá grandes tribulações entre os filhos dos homens. Mas meu povo eu preservarei. Aqui, meu povo preservarei, é tanto algo espiritual, porque o Senhor vai trazer a salvação ao seu povo, mas também é algo físico. Essas coisas que vão acontecer na terra, muitas vezes, o povo do Senhor vai ser protegido também, fisicamente, tá bom? Dessas catástrofes aqui. O versículo 62 diz assim, ainda falando, né, que antes do descanso da terra, o milênio, ainda vai acontecer essas coisas aqui, ó. E a retidão enviarei do céu, e a verdade farei brotar da terra para prestar testemunho do meu unigênito. Quando fala a verdade brotar da terra, né? Brotar é quando você coloca uma planta, uma sementinha, ela brota ali e nasce. Então, a verdade brotar da terra é a verdade sair da terra aqui, como o livro de Mórmon,
que estava enterrado e ele sai da terra prestando o testemunho do nosso Salvador, tá bom? Então ele traz essa questão aqui, que a verdade brotará da terra para prestar testemunho do meu unigênito e de sua ressurreição dentre os mortos, sim, e também da ressurreição de todos os homens. E a retidão e a verdade farei varrerem a terra como um dilúvio. Lembra que Deus prometeu que não haveria outro dilúvio? Tá bom? Com água, mas aqui ele fala de um dilúvio que haveria, que é um dilúvio que vai varrer a terra, encher a terra. Na verdade, dos profetas da igreja, uma vez ele falou, vamos inundar a terra com o livro de Mórmon. E muita gente recebeu o livro de Mórmon. E aqui está falando de inundar a terra com essa verdade do evangelho, compartilhar o evangelho com todas as pessoas, inundando a terra, né? Dessa vez não com água, mas com a verdade de Deus. Eu achei lindo isso. Então diz aqui, a retidão e a verdade farei varrerem a terra como um dilúvio, a fim de reunir meus eleitos. Então o primeiro dilúvio, ele fez destruição. Já o segundo aqui, ele vai fazer uma união, unir as pessoas aqui dos quatro cantos da terra, em um lugar que prepararei, em uma cidade santa, para que meu povo cinja os seus lombos e anseie pelo tempo de minha vinda. Pois ali estará o meu tabernáculo, chamar-se-á Sião, Nova Jerusalém. Então aqui vamos finalizar por aqui com essa mensagem, né, que o Senhor coloca aqui, de que a Sião do céu vai se unir com a Sião da terra. Ele vai explicar isso nos próximos versículos, amanhã a gente compartilha essa parte, tá bom? Mas eu achei muito interessante a verdade brotar da terra, esse descanso que a terra precisa, o descanso que nós precisamos, né? E, conforme o presidente Nelson falou, a nossa felicidade tem pouco a ver com as circunstâncias em nosso redor, e tem tudo a ver com a quem nós servimos, a Deus, né? Com o estado de espírito que nós estamos. Então, independente da circunstância, nós devemos ser felizes. É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.